São duas instâncias que não podem se dissociar. Na ficção, talvez sim. Agora, no documentário, não. É impossível o roteiro não ter um trabalho de pesquisa, um roteiro não partir junto ou não estar intrinsecamente ligado à pesquisa. Essa conversa que você vai ver agora é sobre roteiro para documentário e eu fiz com o Michel Carvalho há algum tempo atrás. O Michel é roteirista, antropólogo, já teve em diversos projetos trabalhando como roteirista, pesquisador, e a gente vai falar de 3 projetos específicos. Eu não sei se você assistiu algum deles, mas é só para você saber que quando a gente estiver falando, a gente vai estar falando desses projetos, que são Mussum, um filme do Cacildes, que você consegue ver na Amazon Prime, O Prazer em Conhecer, que se estiver passando em algum lugar eu vou deixar aqui na descrição, e o Torre das Donzelas. Foram 3 projetos diferentes, 3 roteiros diferentes, e a gente vai conversar sobre esses 3. Foi muito bom conversar com o Michel sobre isso, eu aprendi muito sobre esse assunto e fiquei com várias dúvidas, o que é bom também, porque, enfim, faz parte do processo. Espero que você goste dessa conversa tanto quanto eu e anote, porque são dicas valiosas. Eu vou confessar que eu fiquei um pouco nervosa de início quando a gente entrou nesse assunto de documentário, porque é uma coisa muito nova para mim, mas ao mesmo tempo eu fico feliz de ter você aqui para poder conversar sobre esse assunto, sabe? E a primeira coisa que eu queria te perguntar é como foi que você começou a escrever roteiros? Como foi que você entrou nessa história? Massa, Mariana, não fique nervosa, tá tudo bem. Obrigado pelo convite. Na quarentena, né, nesse momento em que estamos tão isolados, né, porque precisamos estar isolados, é muito bom quando a gente consegue trocar com colegas, é muito importante quando a gente consegue falar com umas pessoas, é muito importante esses espaços, assim, eu amo, eu adoro, assim, tudo que é live, tudo que é convite eu tenho aceitado, eu tenho participado, porque o trabalho do roteirista, se ele não estiver em sala, ele já é em alguma medida solitário, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de trocar, essa oportunidade de conhecer o trabalho do outro, essa oportunidade de conhecer o processo do outro, que muitas vezes a gente não conhece, que a gente não tem acesso, Sim. eu acho fundamental para alimentar o nosso repertório, né? As imagens e movimentos sempre me fascinaram muito, assim, sobretudo novela, filme musical, sempre me fascinou muito, mas para mim era uma realidade muito distante, assim, poder trabalhar, poder fazer aquilo. Eu nem imaginava quem eram as pessoas que faziam, quem é que estava por trás daquilo. Eu não imaginava, quando eu era criança, né, que aquilo era um ofício, que era um trabalho, que tinha uma série de pessoas, centenas de pessoas, dezenas de pessoas atrás das câmeras. Não sabia exatamente sobre esse ofício. Assim. Morava num bairro da Baixada Fluminense chamado Austin, que é uma região considerada, sei lá, rural pelo IBGE. Morei lá mais ou menos até os 25 anos de idade. Então é uma realidade muito distante para mim. E aí eu fui fazer ciências sociais, né? Fui fazer antropologia, mais especificamente, que já era a minha praia, assim, já era o que eu curtia. Isso em 2008. E aí eu consigo um estágio logo no segundo período da faculdade eu consigo um estágio, e esse estágio era remunerado. Então eu consegui, comecei a estudar cinema com essa grana que eu recebia desse estágio, assim, sabe? Pela primeira vez eu recebi algum dinheiro na minha vida, nunca tinha nada, assim, sei lá, não sei do meu pai, da minha avó. E com essa grana eu comecei a estudar cinema, comecei a fazer cursos, comecei a fazer curso de teatro também, foi muito importante para mim. Eu era uma criança, um adolescente, ou pós-adolescente muito tímido, foi muito importante para minha desenvoltura e tal. E começo a fazer também cursos com o pessoal da Escola de Comunicação da UFRJ, né? O UFRJ é essa faculdade gigantesca, tem trilhões de cursos. Eu fazia ciências sociais, mas eles tinham a faculdade de comunicação. E eu comecei a estudar também com essas pessoas da galera da comunicação. E a gente foi fazendo curtas e tal. E quando eu me graduei em ciências sociais, eu falei, bem, agora eu preciso trabalhar com isso. Não quero realmente trabalhar com isso. Não quero trabalhar com pesquisa antropológica tão somente. E aí enviei meu currículo, que era absolutamente insuficiente, né? Era um currículo que tinha feito um outro curta, um currículo que tinha alguns curtas, alguns cursos, mas era isso. Mas tinha esse diferencial, que era um diferencial da pesquisa, né? Da pesquisa antropológica, da pesquisa de campo. E aí enviei para centenas de produtoras, centenas, eu não estou eu não estou usando uma Você não hipérbole. está exagerando. Oi? Você não está exagerando. Não estou exagerando, foram realmente para centenas de produtoras. E 2 delas me responderam, né? Uma delas foi a produtora Modo Operante, dirigida pela Suzana Lira, que me deu minha primeira oportunidade, assim, remunerada, digamos, em cinema.
Eu comecei fazendo pesquisa para audiovisual, né? Só que dentro do documentário, né, a pesquisa e o roteiro andam muito próximos, assim, andam de mãos dadas. São duas instâncias que não podem se dissociar. Na ficção, talvez sim. Agora, no documentário, não. É impossível o roteiro não ter um trabalho de pesquisa, um roteiro não partir junto ou não estar intrinsecamente ligado à pesquisa. E daí foi isso, assim, em 2013, mais ou menos, que eu começo a trabalhar com pesquisa e aí, em seguida com um roteiro de documentário, sobretudo. E aí, desde 2016, eu venho escrevendo ficção também. Mas a minha história, assim, com audiovisual, de forma remunerada, trabalhando com roteiro, pesquisa, começa em 2013 nesse sentido, assim. Eu tinha muito interesse em trabalhar, eu tinha essa expertise na pesquisa de campo, na pesquisa antropológica, e queria associá-la, queria atrelá-la ao audiovisual. Eu estava no momento certo, no momento certo, no lugar certo. Porque era exatamente o que a produtora da Suzana, a Moda Perante, precisava. Eles estavam começando a fazer uma série sobre mulheres que tinham enfrentado o regime militar e começando a fazer a pesquisa de um filme, de um longa-metragem chamado Torre das Donzelas, e precisavam de alguém que conhecesse um pouco da linguagem audiovisual, mas que tivesse essa expertise de campo, né? Essa expertise de ir atrás das pessoas, de ir in loco, né? Que é exatamente isso que a antropologia pressupõe. A antropologia tem uma ideia de trabalho de campo, né? Esse estar lá, que é um conceito muito antropológico, ele de alguma forma nos dá essa visão sobre aquelas realidades, nos dá aquela visão sobre aquelas culturas, sobre aquela subjetividade daqueles sujeitos que estamos querendo trabalhar, que estamos querendo estudar, enfim, que estamos querendo entender, compreender. Então, essa dinâmica do estar lá, do ir a campo, é exatamente o que me leva para o cinema, né? Porque eu era uma pessoa de campo, né? Eu ia para a rua, de fato. E a Suzana e a produtora, o Nuno Godolfin, que era o produtor executivo desse projeto, desses dois projetos, precisavam de alguém que fossem atrás dessas mulheres, né? Dessas senhoras, já eram senhoras, né? Mulheres que enfrentaram o regime militar na década de 60 e 70. E aí? Onde elas estão? Né? Eles não tinham informação nenhuma, eles só tinham essa ideia. E aí tinha o Bucha, tinha uma pessoa que ia atrás disso tudo, que era eu, basicamente. Mas foi um trabalho bem fascinante, e é isso que me catapulta, é isso que me leva para o audiovisual. Assim. Nossa, então foi você que encontrou todas aquelas mulheres que estavam no documentário? Todas não, mas boa parte, assim, né? O Torre das Donzelas, especificamente, já entrando um pouco nesse filme, tem uma especificidade que elas são muito unidas, né? Essas mulheres que passaram pela Torre das Donzelas, pelaquela prisão, né? Elas são muito unidas até hoje. Então, meio que você falou com 2, 3, você falou com 20. Porque elas no WhatsApp, elas se falam, elas se ligam, elas montam blocos junto, frente a alguma coisa que elas não concordam. Então, de alguma forma, essa pesquisa, ela também, essas mulheres nos ajudaram muito, né? De falar com alguma outra, de ligar, e fulana, tá onde? Fulana mora no interior. Ah, não, vou ligar para ela e tal. Elas também nos ajudaram muito, elas compraram muito essa ideia do filme. Quando você fala agora da Torre das Donzelas, você fala um pouco do seu processo de pesquisa, mas assim, falando em termos de roteiro, qual é o processo, né, criativo ali? Como é que a gente faz isso? Um documentário, Mariana, eu acho que ele tem essa especificidade, né, que ele parte do real, né? Então, por ele partir do real, a gente precisa conhecer essa realidade que a gente está trabalhando, conhecer essa realidade que a gente quer explorar, conhecer essa realidade que a gente quer colocar em tela, né? E como é que você acessa o outro? Como é que você acessa a subjetividade do outro? Como é que você acessa o que o outro pensa? Como é que você acessa a cultura ou as particularidades culturais daquilo que você quer representar? Né? Eu tenho uma resposta para isso, que é uma grande resposta, eu acho, pelo menos, que é a pesquisa, né? Que é o que você ir até o outro, você conversar com o outro, você ouvir o outro, você escutar o outro, você, de alguma forma, ouvir o que ele está falando e ver o que ele está fazendo. Né? Esse acesso privilegiado a uma outra cultura, uma outra realidade, que possivelmente não é a sua, né? Que é uma outra, é isso que dá início, esse trigger, né? Esse gatilho é que dá início à linguagem audiovisual documental, pelo menos para mim. Então, eu acho que todo bom roteiro de documentário deve partir de uma pesquisa muito sólida. Né? Eu fico pensando, vou falar aqui dos processos que eu participei. Né? Por exemplo, o Mussum. O Mussum, a gente veio essa ideia dentro da produtora de fazer um documentário sobre Antônio Carlos Bernardes, né, sobre o Mussum, um dos maiores humoristas que a gente tem no Brasil, a gente tem talvez ainda hoje. Então, a gente começou a pesquisar muito sobre isso. Né? A gente comprou o livro, existe uma biografia do Juliano Gomes, talvez, enfim, uma biografia do
do Mussum. Eu li a biografia inteira, escrevi o projeto ganhou o edital, a gente começou a fazer o filme. Aí o Bruno, que é outro roteirista, junto comigo, que assina a pesquisa e o roteiro também, junto comigo. Então, fizemos esse processo todo a 4 mãos. Primeiro eu, né, mas depois o Bruno entrou, a gente dividiu. E aí a gente começou a procurar tudo sobre o Mussum, absolutamente tudo, antes de construir o roteiro. A gente queria uma pesquisa muito sólida. Então a gente ouviu todos os discos dos originais do samba, a gente assistiu todos os filmes dos Trapalhões, a gente se dividiu. Eu vi metade, o Bruno viu metade. A gente assistiu todos os filmes dos Trapalhões, a gente ia atrás de pessoas que tinham convivido com o Mussum. Então a gente fez entrevista com o Renato Aragão antes de gravar, tá? A gente fez entrevista com o Milton Gonçalves, a gente fez entrevista com o Sargento Pincel, Roberto Guilherme, a gente fez entrevista com várias pessoas antes de gravar o filme. A gente chamava isso de entrevistas preliminares, para a gente entender esse personagem, para a gente montar esse prisma que era esse personagem, né? Que era um diamante bruto que a gente estava, de alguma forma, tentando lapidar, né? A gente precisava construí-lo como um personagem unívoco, a gente precisava construí-lo como um personagem com arco, né? Com início, meio e fim, começando num lugar e terminando em outro. Então, para isso, a gente se munia muito da pesquisa. A gente viu muito documentário sobre humor, né? Porque o Mussum era um cara muito engraçado. Então, a gente se deu esse desafio. Bruno, a gente conversando, né? A gente fez um trabalho muito grande, quase que de sala de roteiro mesmo. A gente se encontrava quase todos os dias e tal. Bruno, a gente precisa fazer com que esse filme seja engraçado. Como é que a gente faz um filme engraçado? É um documentário. A gente não sabia muito bem. A gente foi atrás, a gente foi buscar referência nesse sentido. Bom, então, munido de todas essas informações, a gente passou assim mais de um mês, talvez 2 meses, só pesquisando, só levantando coisas, né? A família também foi muito importante nesse sentido, porque o Augusto, que é o filho mais velho, levou uma caixa para a gente gigantesca, cheia de informações, fotos, documentos, até o crachá que o Mussum tinha da Rede Globo de televisão estava nessa caixa. Muita foto de família, muita foto naturalmente antiga, muito arquivo que não tinha saído em lugar nenhum, muita notícia de jornal, muita notícia de revista, muito recorte. E deixou com a gente, assim, foi de uma generosidade ímpar, né? Eles deixaram esse material com a gente catalogou um por um, dizendo, ó, isso aqui, para não perder, né? A gente poderia perder esse material muito precioso, esse tesouro nesse processo. A gente devolveu, tá tudo certo, tá tudo bem, eles adoram a gente. A gente não rasgou nada, a gente não perdeu nada. Bom, isso também alimentou muito a nossa pesquisa, né? Isso também nos alimentou muito através desse personagem. E a partir daí, somente a partir dessa pesquisa, depois de 2 meses, ou seja, essa pesquisa, assistir aos filmes dos Trapalhões, assistir os esquetes dos Trapalhões, esqueci de dizer isso. A gente tinha um pesquisador, que é o Antônio Biscaia, salvo engano, que ele trabalhava na Globo e ele mandava o material para a gente, colocava numa nuvem, né, num arquivo digital, e a gente baixava e a gente podia ver todos os esquetes que ele tinha feito. Ou seja, tem um trabalho aí também de arqueologia desses arquivos. Foi absolutamente essencial para a construção desse roteiro, né? E a gente tem uma parceria com a Rede Globo também. Se a gente não tivesse, não sei como a gente faria. A gente não faria. Esse documentário que a gente fez, a gente não faria. Se a gente não tivesse essa parceria com o arquivo da Rede Globo, né? Bom, e somente depois daí é que a gente vai pensar o roteiro, né? A gente parte assim, eu estava fazendo uma pesquisa sobre um outro assunto no Arquivo Nacional, e aí eu vi aqueles cinejornais da ditadura, que na época da ditadura se faziam muitos cinejornais para divulgar as maravilhas do Brasil. E eram cinejornais estranhíssimos, assim, absolutamente pelegos, absolutamente que não representavam a realidade nacional naquele momento, década de 60 e 70. E eu falei para o Bruno, bora fazer uma coisa assim, malucona, né, desses cinejornais? Ele falou, vamos nessa. E o Bruno, você dá isso aqui, o Bruno transforma num fogaréu. Ele é excelente roteirista. Bruno Passelli, aliás, é um bom nome para você conversar. Ele é genial. A gente se deu muito bem, a gente se dá muito bem trabalhando. E aí a gente começou a pirar nesse cinejornal, a gente falou, não, vai ser isso. E a gente viu Ilha das Flores, o curta-metragem do Jorge Furtado, né, que é um curta belíssimo, que também nos serviu como referência. E a gente foi montando, assim, a gente foi pensando como contar essa história através de um narrador. Mas não um narrador onipresente, onisciente, não era uma voz de Deus. Era um narrador ácido, era um narrador mordaz, era um narrador que, de alguma forma, brincava com o que estava sendo dito ali.
dava umas informações meio desencontradas, né? A gente começou muito a como produzir humor, né? Como a gente produz humor? O humor é absolutamente uma métrica, né? A gente não ri de qualquer coisa, a gente ri, tem toda uma lógica por trás do que, como a gente está rindo, né? Os teóricos do humor vão dizer que tem uma lógica, tem uma métrica, assim, como se fosse realmente uma música. Por exemplo, quando você coloca uma imagem na tela, a imagem diz uma coisa, e você na narração está dizendo outra coisa completamente diferente, isso é uma forma de produzir humor. Quando você repete elementos, repete uma vez, caiu na caixa de banana, o personagem está andando, caiu na caixa de banana, uma vez, você ri. Aconteceu várias coisas, o personagem cai segunda vez na casca de banana, você ri ainda mais. Acontecem outras coisas, o personagem cai uma terceira vez na casca de banana, você ri horrores, porque esse esquema da repetição, a gente não sei porquê, mas faz com que a gente ria, né? Isso desencadeia um processo de riso na gente, a gente acha engraçado, a gente extrai humor disso. Então a gente começou a estudar como extrair humor das cenas, como extrair humor das palavras, como extrair humor para além de só o Mussum ali na tela, já é engraçadíssimo, só as piadas que ele conta, né? Só o jeito dele parar, já é engraçadíssimo, mas a gente também queria produzir humor com outros elementos dentro do filme. Né? Então, por exemplo, tem uma parte que eu gosto muito, que eu acho engraçado, mas nem é todo mundo que acha, que em algum momento, o Mussum, né, o Antônio Carlos, o Carlinhos do Reco Reco, toca com uma banda gringa, acho que inglesa ou norte-americana, chamada Mango Jerry. E aí a gente coloca o clipe do Mango Jerry, que são aqueles caras, tem um cara negro, mas a maior parte deles, uns caras brancões, assim, tocando sintetizador, tocando guitarra e tal. E a gente coloca essa imagem e coloca uma música do Antônio Carlos. Pela dona do primeiro andar, pela dona do primeiro andar. E todo mundo que olha fala, esses caras estão tocando isso? Que engraçado, uns caras gringos tocando samba, o que está acontecendo? Só que não. Eu fiquei olhando para a boca dele, é isso mesmo. É estranho, né? A gente acaba rindo também. Eu adoro esse momento, por exemplo, porque foi isso, assim, a gente se desafiou a como a gente vai extrair humor, como a gente vai colocar humor, como a gente vai fazer um documentário engraçado, né? A gente começou a pensar muito sobre isso. Mas regressando à sua pergunta, né, sobre esse processo de escrita, bom, o trigger inicial, né, o gatilho, o primeiro foi, vamos fazer cinejornais, vamos fazer quase um mockumentary, sabe? Esse documentário falso. Vamos fazer quase um mockumentary sobre esse personagem, né? E a partir daí a gente foi colocando outros elementos, né? A gente começa nesses cinejornais, foi a primeira coisa que a gente escreveu, né? Que são essas partes que contém esse narrador, que o Lázaro fez brilhantemente, e foi muito importante também, foi consultor de roteiro, né? Foi muito importante, ele estava num caminho, ele falou, cara, será que a gente não vai por aqui? Foi muito importante, mudou várias coisas que a gente pode falar depois. Mudou não, mas sugeriu, e a gente pegou essa sugestão dele e a gente mudou mesmo, fomos por um outro caminho. A gente parte desses jornais, né, a gente constrói, e depois a gente foi muito privilegiado, né? Como eu falei para você, você lembra que eu tinha dito que a gente entrevistou várias pessoas antes da equipe ir gravar com essas pessoas, a pesquisa, entrevistou. Então a gente pegava algumas falas dessas pessoas e ia costurando, ia colocando dentro do roteiro de modo a fazer sentido, né? Primeiro bloco, vamos falar sobre a infância. Segundo bloco, vamos falar sobre os originais de samba. Terceiro bloco, vamos falar sobre os Trapalhões. Então, com essas falas que a gente tinha, que foram transcritas, né, a gente colava dentro de um roteiro que já ia fazendo sentido, com início, meio e fim, né? Com o primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. E aí, eu sou muito orgulhoso do Mussum, porque 70%, 80% talvez do que a gente escreveu está lá no filme. Né? Uma imagem colada na outra, um depoimento colado no outro, não foi feito tão somente na montagem. A gente construiu. Né? Eu sou muito orgulhoso. Claro, o Vinícius Nascimento, que é um montador, também teve um papel brilhante. Assim, ele é ótimo, ele sugeriu várias coisas, foram maravilhosos. Momentos que eu amo no filme, que eu falei, puta, não foi eu que escrevi, mas o Vinícius fez de uma forma linda, assim, linda mesmo. Foi muito bonito o que ele fez, um trabalho excelente. Mas, voltando a essa pergunta do Hora Eu Saio, primeiro a gente partiu, né? Só para a gente pensar aqui em etapas. A gente parte da pesquisa, em seguida, a gente descobre esse dispositivo. Qual vai ser esse dispositivo narrativo? Que é uma pergunta sua, eu vou responder já já. Qual é esse dispositivo? A gente vai trabalhar com cinejornais. Os cinejornais vão ser a espinha dorsal do roteiro. Vão ser a espinha dorsal do filme, é o que vai estruturar o filme. Né? O primeiro ato vai começar
com um cinejornal, o segundo ato vai começar com um cinejornal, o terceiro ato vai começar com um cinejornal, o epílogo vai ser um cinejornal. Então, esses cinejornais, né, esses mockumentaries, ou seja, essas partes que o narrador entra, vão estruturar o filme, né? É o elemento que vai estruturar a nossa narrativa. A partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma imagem de arquivo, a gente vai usar imagens de show, a gente vai usar entrevista, né? A gente vai costurando com outras questões. Mas a espinha dorsal está muito explícita. Qual é essa? Os cinejornais. Entre um cinejornal e outro, o que a gente vai colocar? Né? Aí é que está o desafio também. Entre o primeiro e o segundo, o que a gente coloca? A gente coloca uma entrevista, a gente coloca as animações do Daniel Saquet também, que eu esqueci de falar, foram muito importantes. Daniel Saquet, que é um designer, né, um desenhista, enfim, foi muito importante para a gente também, para construir essa história de uma imagética mais interessante, mais pulsante. Daniel Saquet também contribui bastante para essa narrativa. Enfim, então, para responder a sua pergunta agora de uma forma mais filosófica e menos... e se atendo menos ao meu trabalho do Mussum, né? Eu acho que todo bom roteiro de documentário parte de uma excelente pesquisa, né? É uma excelente pesquisa e aí o roteirista, o diretor, precisa encontrar um dispositivo narrativo para bem contar aquela história, né? E aí a gente vai entrar já daqui a pouco em dispositivo narrativo, mas um documentário, né? Os franceses dizem o seguinte, né? Tive aula com uma professora francesa e ela dizia o seguinte: eu não me importo, je m'en fous, porque eu não me importo com o que você vai contar. Me interessa muito mais como você vai contar. E esse como é o dispositivo narrativo, né? Que os documentários podem fazer da forma que quiserem. E isso é o mais legal, assim. Isso é o que me dá mais tesão, vou usar essa palavra, desculpa. Isso é o que me faz mais pirar na linguagem documental, que é isso. A gente pode contar a história de formas muito diversas, né? Claro que na ficção também. Mas no documentário, né, a gente pode criar uma forma de fazer com que os personagens, que são pessoas reais, né, entrem na nossa lógica. Isso é o mais legal, quando os personagens compram a nossa ideia. Falam, que legal, vamos fazer isso. E aí o filme só cresce. Vou falar especificamente do Prazer em Conhecer, né? Eu tive essa ideia de fazer esse filme. Eu trabalho com a Suzana, como eu te falei, né? Desde 2013, assim. Eu não trabalho mais lá na produtora full time, desde 2016, quando eu saio para fazer uma série de ficção. Mas a gente tem muitos projetos juntos, assim, muitos, incontáveis. Há alguns anos eu vi uma série de TV chamada Looking, é uma série de ficção, não vou lembrar agora o nome do autor, lembro do Jonathan Groff, que é o personagem principal, se não me engano também é produtor executivo. E nessa série Looking, eles falavam sobre um medicamento chamado PrEP, na segunda temporada, que eu nunca tinha ouvido falar, mas que já era uma realidade nos Estados Unidos, sobretudo em São Francisco, que era o lugar onde a série se passava, né? A vanguarda do movimento gay. Bom, e aí, algum tempo depois, um grande amigo meu começa a tomar PrEP e eu fui entender na internet o que era PrEP, o que é isso, né? Que é um medicamento, né, profilaxia de pré-exposição. Um medicamento, se você tomar de uma forma corretinha, né, mesmo se você for exposto ao vírus HIV, você não é infectado. Né? O seu organismo consegue expulsar aquela baixa quantidade do vírus que está entrando pelo seu corpo através desse medicamento. Esse medicamento consegue burlar a ação do vírus e expulsar esse vírus do seu organismo se você tomar dessa forma correta. Né? Tanto a PrEP quanto a PEP. A PEP a PrEP é pré, né? É uma profilaxia. Então você toma antes de você ter um contato. E a PEP é após, né? Se você tiver tido contato em alguma situação, você tem até 72 horas para tomar essa medicação. E aí é uma medicação um pouco mais forte, um pouco mais intensa, porque o vírus possivelmente já está no seu organismo. Então, para ele sair, precisa ser uma ação rápida. Mas esse medicamento consegue. De uma forma assim, 99,7% de eficácia. E aqui em São Paulo, só nos últimos 2 anos, o número de novos casos de HIV diminuiu em 25%, em apenas 2 anos, né, da implementação dessa política. E eu percebi que a chegada desse medicamento no Brasil poderia ser um bom dispositivo narrativo. A forma com que as pessoas estavam se relacionando com o sexo sem preservativo mudou. Né? O uso de preservativos estava sendo dispensado e como isso era visto no campo social, no campo moral,
né? Então, a gente partia de um remédio, a gente partia da chegada da PrEP e da PEP no Sistema Único de Saúde, no SUS, para chegar nos indivíduos. Porque, em última medida, né, a fim e ao cabo, o que me interessava era falar sobre sexo, era falar sobre desejo, era falar sobre corpo, era falar sobre do como as pessoas ainda enxergam o sexo LGBT, o sexo homossexual, como imoral. Como as pessoas ainda enxergam o sexo LGBT, o sexo gay, como impuro. A chegada desse medicamento é um medicamento que é muito atacado, né? Inclusive dentro do meio LGBT. Ele é absolutamente atacado. Porque você está usando PrEP para trepar sem camisinha, né? E as outras infecções sexualmente transmissíveis. Né? Há toda uma carga moral dentro disso. E eu falei, caramba, isso dá um filme. A gente partiu de uma pesquisa teórica, né? Porque o Vitor tem muito conhecimento sobre isso, ele está fazendo pós-doutorado sobre essas questões. Então, a gente leu muita coisa, eu li muita coisa, o Vitor me passou muitos textos, a gente viu muito vídeo gringo. Filme não tinha muito ainda no momento, né? 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente começou a pensar esse filme. Mas tinha muito vídeo assim, de internet, tinha muitos militantes na internet falando sobre isso. Então, a gente começou a levantar quem são as pessoas que falam sobre isso no Brasil. Né? A gente chegou, sei lá, uns 15 nomes. E aí a gente foi entrando em contato com cada um. Doutor Rico Vasconcelos, mora aqui em São Paulo. Oi, Rico, tudo bem? Mandando mensagem em box no Facebook. Assim, cara de pau total. Meu nome é Michel Carvalho, sou roteirista e antropólogo. Estou realizando um filme sobre tal assunto. Você tem interesse em conversar? Ele, sim. A gente marcava uma conversa no Skype. Ou ele me passava o telefone e eu ligava para ele. A gente falava por mensagem no WhatsApp, mensagem de áudio. Eu adoro mandar mensagem de áudio para as pessoas. Então, a gente foi mapeando essas pessoas mesmo, assim, mapeando. Eu e o Vitor, a gente fez esse trabalho. A gente conversou com, sei lá, umas 30 pessoas, mais ou menos. E a gente foi circunscrevendo a perfis que a gente achava que poderiam ser interessantes para o filme, né? Para essa narrativa que a gente queria construir. Né? Então, a gente parte dessa pesquisa teórica, que a gente estudou bastante o tema, porque é um tema muito controverso. A gente precisava entender como esse medicamento funcionava, a gente precisava entender quem eram aquelas pessoas, a gente precisava entender sobre sexualidade. Eram muitas questões que a gente precisava estudar, porque não são questões dadas, né? E são questões muito sensíveis, né? Eram questões sobre intimidade, eram questões sobre vida sexual. Então, eram questões que a gente precisava estar muito seguros. Eu precisava estar muito seguro para conversar com uma pessoa, para convencê-la a participar do filme. Ou precisava estar muito seguro para chegar numa reunião com o player, com o canal, que foi o canal GNT, para falar por que aquele filme precisava ser feito. A gente chegou a esses perfis, né? A gente bateu um martelo assim, uns 5 ou 6 nomes, e aí a gente começou a gravar, assim, e aí foi massa. E aí era esse processo, né? Aí eu comecei a construir um roteiro, né? Só que eu fiz um roteiro, não sei se eu te mandei, eu posso te mandar, que é um roteiro muito... Como eu disse a você, esse é um filme que, de alguma forma, é muito pessoal, porque dialoga com questões muito minhas. E eu precisava deixar a Suzana Lira, que era a diretora, né? Eu fiz assistente de direção, direção assistente, e pesquisa e roteiro. Eu precisava deixar a Suzana Lira muito confortável, muito segura daquilo. Eu precisava convencer a minha produtora executiva, a Lívia, que não fazia ideia, não conhecia nada desse mundo. Sexo gay, sexo LGBT, ela não conhecia nada. Eu precisava deixar a minha equipe de produção muito segura em relação àquilo. E eu precisava deixar o canal e os meus personagens. Então, o que eu fiz? Assim, estrategicamente. Acho que deu certo. Eu fiz um roteiro, mas eu fiz um roteiro um pouco diferente. Eu fiz um roteiro com muitas das minhas referências que eu tinha, porque eu precisava mostrar para as pessoas. Eu precisava que fosse um roteiro visual, que não fosse só com palavras, né? Porque talvez uma pessoa leiga, né, uma pessoa que não é do nosso rolê, do nosso ofício, lendo, talvez ela não vai entender exatamente, mas eu coloquei muita imagem. Eu coloquei fotografias dos personagens, eu coloquei fotografia das locações, eu coloquei fotografias das referências que eu tinha, dos filmes de referência que eu tinha, eu coloquei fotografias de cenas de outros filmes que a gente podia emular, não imitar, claro que não, mas que de alguma forma eram referências. Eu coloquei trechos de música, eu fiz um roteiro, assim, que é um roteiro muito fora da curva, né? nem posso chamar assim, de uma forma estrita, de aquilo de um roteiro. Né? Eu fiz um documento que se assemelhava a um roteiro, mas que estava cheio de informações, porque eu precisava não só convencer, mas eu precisava deixar a minha equipe segura. Eu precisava tornar aquilo imageticamente interessante. Não só filosoficamente, não só aqui as moralidades
da sociedade brasileira. Não podia só vestir a minha capa de antropólogo. Eu tinha que mostrar aquilo imageticamente. E tampouco podia só mostrar minha capa de bicha maluca. Eu também podia. Querida, vamos fazer esse negócio aí. A carga, garota. Podia, mas eu precisava também deixar essa equipe confortável com isso. E fazer com que os olhos da minha equipe brilhassem. Isso é muito importante. Né? A gente, como roteirista, né, a gente às vezes briga com o diretor e tal. Ele não me entende, não sei o quê. Mas quem vai pegar as tuas palavras e vai transformar em imagem, não é você, meu amor. Quem vai fazer isso é o diretor. Ele precisa estar apaixonado por essa história. O olho dele precisa brilhar tanto quanto o seu está brilhando para escrever. Ele precisa ter tanto tesão para dirigir os atores, ou para dirigir o set, se for um documentário, dirigir os personagens, tanto quanto você, quando teve aquela ideia, quando inventou o dispositivo, quando escreveu o roteiro, quando pensou na pauta de entrevistas. Né? A minha pesquisa do Prazer em Conhecer, ela parte disso. Assim. Eu conheci as pessoas, né? Algumas moravam em São Paulo, na época eu morava no Rio. Eu vim para São Paulo conhecê-los, né? Tomei café com cada um deles, né? Conversei com o Charles e com o João, que moravam no Rio. Eu passei uma tarde, um dia com eles, como eu falei, com a Nicole e com o Léo. O Vitor Hugo, né, o outro pesquisador. O Vitor Hugo conversou muito com eles, depois eu conversei muito com eles por telefone. Em seguida, eu vim aqui para São Paulo para conhecer a Nicole também. Passei uma tarde lá na casa dela, foi ótima, maravilhosa. Ela mora aqui no centro, lá no centro de São Paulo. E, bom, munido dessas informações, munido de todas essas minhas referências, né? Porque é essencial isso também, Mariana. Se eu puder dar um conselho, assim, para você, para quem está começando, para quem quer se aventurar, é ter referência, é ter repertório, né? Mesmo que você vá inventar a pólvora, você fez a pólvora com elementos químicos que já existiam, né? E aí você tem que estudar esses elementos químicos que já existiam, né? A pólvora é composta por X, Y e Z. Você tem que conhecer muito bem X, Y e Z para você fazer essa junção e dar sua pólvora. E fazer a coisa mais incrível do mundo que ninguém nunca fez, né? Para você inventar a roda, você precisa saber os elementos que a compõem. E então é essencial você ter referência, você ter repertório. Você assistir os filmes que foram feitos sobre aquele tema, ou se nunca foi feito sobre aquele tema, sobre mais ou menos sobre aquele tema, né? Você conhecer as músicas que foram feitas sobre aquele tema, eu adoro música em projeto, né? Você conhecer muito o seu tema, estudar sobre isso em livros, na internet. A internet é um campo vastíssimo para isso. E você estabelecer parcerias, né? No documentário do Mussum, vocês falam sobre o Mussum, um humorista brasileiro famoso, uma pessoa que a gente consegue pesquisar, né? E, ao mesmo tempo, em Prazer em Conhecer, vocês falam de várias pessoas que têm histórias diferentes, não são famosas como o Mussum, e elas estão ligadas por um tema. E aí eu fiquei pensando, são personagens diferentes, né? E aí a minha pergunta existe construção de personagem em documentário? E como é que foi feito em cada um desses casos? Existe com toda certeza. Vou falar primeiro do Mussum, né? Uma vez, vou começar contando uma anedota. A gente fez uma sessão no Festival Arquivo em Cartaz, que é o festival de cinema de arquivo. E eu estava sentado na frente de um cara que eu conhecia, um cineasta, X. E ele estava sentado na minha frente, aliás, eu estava atrás dele, na sessão, né? Eu lembro que esse cineasta, ele deu um pulo na cadeira quando um trecho do Mussum aconteceu. Ele falou, finalmente, ele até falou finalmente baixinho, que as pessoas não ouviram, mas eu ouvi. Que é o seguinte, quando começa a falar dos Trapalhões. O filme demora muito para começar a falar dos Trapalhões. Não sei se você percebeu. Demora muito. Isso foi uma crítica que tinham feito ao nosso filme lá no passado. Inclusive, algumas críticas que saíram na imprensa acharam isso negativo. Mas, sabe o que a gente percebeu quando a gente começou a pesquisar a vida do Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais do que do Mussum? Que ele era um sambista acima de tudo. A coisa mais importante da vida dele era o samba, era a música. Mais do que o humorismo, como ele chama. Muito mais. Né? Só que ele era um cara, né, que tinha vivido a vida inteira em periferia, um cara que já tinha passado muitas necessidades, e era um cara que estava ganhando muita grana, um cara que estava fazendo muito sucesso. Então ele se descola dos originais do samba
para se dedicar a isso, né? Até por uma pressão profissional, uma pressão possivelmente, né, dos empresários, uma pressão possivelmente até mesmo do grupo, né, para que eles se dedicassem integralmente àquilo, porque aquilo era um sucesso, eles eram um hit avassalador. Né? Mais do que os originais de samba tinham sido. E os originais de samba também tinham sido um hit avassalador. Né? Ele participou de 2 grandes hits da história da cultura brasileira. Isso é muito curioso. Bom, mas quando a gente foi se debruçar, quando o Mussum morre, ali no início da década de 90, ele estava em estúdio gravando um novo disco. Né? A música era muito, muito importante para ele. Né? A música era o que o movia, de fato. Ele estava se voltando para a música quando ele morre, né? Quando esse sonho é acachapado, quando esse sonho de regressar àquele espaço que era tão importante para ele, quando esse sonho é interrompido. Então, de alguma forma, o Mussum humorista, muitas pessoas conhecem. Agora, esse Mussum sambista, as nossas gerações mais novas, não conhecem exatamente. Eu conhecia alguma outra música dos originais do samba, mas eu não ligava os originais do samba ao Mussum. Para mim, eram coisas absolutamente distintas. Né? Então, o filme é, de alguma forma, uma homenagem a esse homem, a esse sambista que se vê tragado pelo humor. Não que ele não gostasse do humor, ele gostava, fazia muito bem, brilhantemente, tanto que está aí até hoje. Né? Mas o filme é uma espécie de homenagem póstuma a esse sambista, sobretudo a esse sambista. Né? A gente vai conversar com os amigos dele, pessoais, fora do âmbito do trabalho, era sempre na roda de samba que ele se via. Era sempre na roda de samba que ele se reconhecia. Era sempre sobre samba que ele falava. Né? Na casa dele eram rodas de samba regadas a churrasco e cerveja que ele fazia. Não eram rodas de stand-up, não eram rodas, né, para pensar os caminhos do humor brasileiro. Eram rodas para se pensar os caminhos do samba brasileiro, do pagode brasileiro. Né? Então, o que a gente tentou no Mussum era um personagem, era um cara muito ambíguo, né? É um cara muito ambíguo. O Lázaro Ramos, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas vamos lá. Ele passou muito tempo da vida dele tentando fazer um espelho, sabe aquele espelho, o programa dele? No Canal Brasil? Tentou muito tempo fazer um espelho sobre o Mussum e não conseguia. Porque o Mussum, o Antônio Bernardes Gomes e o Mussum são pessoas quase distintas que conviviam no mesmo corpo. Né? Ele era um cara que tinha sido militar da aeronáutica, ou seja, era um cara super regrado, mas era um cara também que sempre bebia. Era um cara que de alguma forma fazia piada com uma forma de falar errada, ou com um jeito de falar, com uma língua muito própria, mas que dava valor à educação para os filhos. Os filhos precisavam mostrar os boletins dele. Né? Era um cara que, de alguma forma, representava as classes populares do Rio de Janeiro, representava pessoas pretas e pessoas negras do Brasil como um todo, e era um cara que estava ali dentro daquele ambiente de piadas racistas ao mesmo tempo, mas também não deixava se abater e não deixava ser zoado fora dos estúdios. Né? Estava sempre revidando, inclusive até nas próprias cenas também, nas próprias sketches. Né? Ou seja, é uma figura absolutamente complexa, é uma figura absolutamente cheia de camadas. Né? E como a gente dava conta disso? A gente ficou assim, para onde a gente batia a cabeça. Né? Eram muitas questões que perpassavam no fundo que a gente queria trazer. Então a gente resolveu contar a história desse cara, que era, como eu disse, né, era da aeronáutica e era do samba. Era da favela e era desse asfalto. Né? Era do samba e era do humor. Né? Era um cara que muitos feixes o atravessavam. Então a gente resolveu, né, condensar um pouco disso na história dele com o samba e depois na história dele com o humor. E do Prazer em Conhecer, sim, você tem toda a razão, a gente parte de um tema, tinha um tema primeiro, depois a gente vai para os personagens. O tema era a chegada desses novos medicamentos. Né? O tema estava posto antes, como eu falei para você. Depois é que chegam os personagens. Quem está falando sobre isso no Brasil? Quem está falando sobre isso no Rio de Janeiro? Quem está falando sobre isso em São Paulo? Né? A gente levou só Rio e São Paulo. Mas mais em São Paulo do que no Rio. Mas no Rio também. E aí, a gente teve muito cuidado de não parecer repetitivo, né? De personagens diferentes que falassem a mesma coisa. Né? Por mais que fossem pessoas incríveis e maravilhosas e tal, mas de alguma forma representariam o mesmo ethos. Por exemplo, a mesa 4. A mesa 4 eles já são bem parecidos. Né?
Então a gente escolhe, assim, né? São homens hegemônicos, de 20 e poucos, 30 e pouquinhos anos, brancos, essa beleza hegemônica. Também, né? Exatamente. Um que não é. 3 médicos e um não. Um é jornalista. Mas, enfim, quase todos nesse ensino superior e tal, mas que, de alguma forma, eles são a cara da PrEP. Porque, infelizmente, a PrEP aqui no Brasil, ela é um serviço que, por mais que já esteja disponível no SUS, quem acessa são homens brancos, classe média, média alta, geralmente com ensino superior. Por quê? Porque eles possuem essa visão sobre o seu corpo, eles possuem essas reflexões sobre cuidado, eles possuem essas reflexões sobre autocuidado, eles possuem essas reflexões sobre saúde, sobre medicalização da vida. São essas pessoas que acessam, que têm esse conhecimento, que têm essas informações. Infelizmente, essas informações ainda não chegaram nas pontas, né? E a gente queria com um filme que chegasse, né? O filme a gente só tem um personagem negro e uma personagem travesti, o que me deixa muito triste, mas, não sei se você sabe, a gente tinha 5 diários ainda para fazer no filme, né? A gente ainda tinha 5 dias para fazer e a gente não fez porque veio a pandemia. E aí a gente precisava entregar o filme, a gente montou o filme. Esse filme tem 4 diários somente. Tinham mais 5. Ou seja, tinha mais da metade do filme ainda para ser gravado. A gente tinha Bicha Preta no Rio de Janeiro, a gente tinha muita coisa para gravar, muita coisa, muito mais coisa. Mas o filme acabou, que me orgulha muito também, o filme acabou sendo um filme possível para fazer dentro desse tempo, né? Dentro de um tempo de quarentena, dentro de um tempo de reclusão, dentro de um tempo de distanciamento social. É um filme que me dá muito orgulho porque foi feito dessa forma, né? A gente gravou, a última cena que a gente gravou foi no iniciozinho, assim. Foi justamente a mesa 4, os 4 caras lá, né, tomando vinho. Foi no iniciozinho da pandemia, a gente ainda estava entendendo o que era, naquele momento. Lembra e que eles falam sobre, né? No início, você lembra que a recomendação era: não usem máscaras, deixem para profissionais de saúde? Sim. Era exatamente nesse início de março que a gente gravou. E aí a gente parou tudo, né? Parou as máquinas, porque a pandemia só cresceu, virou aquela hecatombe que conhecemos e que ainda estamos inseridos no exato momento. E a gente resolveu montar o filme com o que a gente tinha. Então o filme acabou ficando um filme muito interno, quase não tem cena externa, né? O filme acabou ficando muito dentro de um apartamento. Ou seja, o filme ganhou uma estética pandêmica, foi muito interessante para ele, né? A gente construiu também toda uma ideia de eterno retorno, né? Não sei se você percebe, mas ele começa de manhã e ele termina de madrugada. Ou seja, é como se ele começasse de novo. Madrugada, manhã, tudo acontece, não. As pessoas acordam, vivem suas vidas, vão para a festa, vão dormir, acordam, vivem suas vidas, vão para a festa e vão dormir. Tem uma ideia cíclica que a gente foi entendendo quais as imagens que a gente tinha, né? A partir do roteiro que eu construí, claro, mas foi um roteiro que eu também criei depois. Assim, essa ideia circular, essa ideia de eterno retorno nietzschiana, ou essa ideia quase de Mrs. Dalloway, né, da Virginia Woolf, de um dia na vida dessas pessoas e nesse dia toda a sua vida. Né? Tem essa ideia que a gente está seguindo os personagens por um dia só. Está, sei lá, um sábado da vida dessas pessoas. E a gente acha isso muito bonito, né? A gente acha isso muito representativo, tanto filmicamente quanto socialmente, né? Acho que daqui a 15, 20 anos eu vou olhar para esse filme, pelo menos eu, não sei todo mundo, vou olhar e vou pensar, olha, esse filme foi feito na época da pandemia do Covid-19, né? De 2019 para 2020. O filme tem uma estética pandêmica e ele é também fruto do seu tempo, assim, fruto desse tempo que estamos vivendo. E eu acho isso bonito, assim, isso não me entristece nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, né, essa construção de personagem que você me falou, e falou muito bem, eu queria mais personagens negros, eu queria mais personagens fora da curva, eu queria personagens que, de alguma forma, estivessem nessa margem, né? Mas o filme, felizmente ou infelizmente, está muito centrado nesses corpos que foram os corpos que a gente conseguiu gravar antes da pandemia. A gente queria personagens que falassem sobre o mesmo tema, mas que dessem visões diferentes sobre isso. Então, a gente tem uma mulher trans e travesti que faz um trabalho na linha de frente, a gente tem um homem gay soropositivo que faz festas de sexo, a gente tem um casal soro diferente, né? A gente queria visões sobre o mesmo tema, a gente queria que esse prisma
tivessem diferentes molduras, né? Tivessem diferentes lados, para que juntos, né, para que em sua totalidade a gente conseguisse ver de uma forma mais geral a situação da PrEP e da PrEP no Brasil, e questões sobre moralidade, sexo, desejo. Em relação à elaboração de perguntas, isso é uma coisa que é feita no roteiro? Como é essa parte, assim? Uhum. Então, depende, Mariana, a pauta, né, chamam pauta, né, eu acho ela muito boa, mesmo que a gente não vá usar entrevistas, né? Mesmo que a gente não vá fazer um documentário talking head, né? Talking head cabeça de falante. Mesmo que a gente não vá fazer um documentário talking head, eu acho essencial a pesquisa ter essas perguntas respondidas pelos personagens. Né? Eu sempre parto, né? Sempre que eu vou fazer uma pesquisa com alguém, eu penso em perguntas para falar. Mesmo que eu não vá com uma listinha para a pessoa, eu memorizo algumas e tal, porque são questões que me movem, são questões que podem mover o filme, são questões que podem mover o tema, são questões que me ajudam a entender aquelas realidades. Então, eu acho essencial. Ela está ali junto com essa ideia de pesquisa / roteiro. Né? Tem a ver com esse dispositivo narrativo que a gente encontrou no Prazer em Conhecer, por exemplo. A gente não queria entrevistas tão somente. A gente queria que a potência do filme fosse extraída através da intimidade daqueles personagens, né? Assim como o sexo, né, que se não for masturbação, você depende do outro para fazer, né? Então, no Prazer em Conhecer, os personagens estão sempre em interação um com o outro. Eles nunca estão em interação comigo, com a equipe, né? Comigo ou com a Suzana. Eles estão em interação entre eles, né? Assim como o sexo, que depende de pelo menos 2 ou mais pessoas para existir, a potência da relação do Prazer em Conhecer, ela precisava de uma outra pessoa para acontecer. Uma pessoa que aquele personagem já tivesse intimidade. Uma pessoa que aquele personagem pudesse falar de coisas íntimas, pudesse falar de coisas mais pessoais, pudesse falar sobre sexo. A gente fazia o seguinte, né? A gente chegava no set, conversava, por exemplo, no Casal Soro Diferente, no Charles e no João. A gente tinha uma ideia do que a gente queria que eles falassem, mas a gente não queria perguntar. Eu tinha essa pauta, né? Essa pauta de provocações, na verdade. Por exemplo, João, eu queria que você comentasse com o Charles do dia em que você descobriu que o seu exame é HIV positivo, né? Mas não era. João, fala para mim, como é que foi o dia que você descobriu? Não, fala na conversa com o Charles. E o João, que é um gênio, assim, era um showman, ele é maravilhoso, ele começava a conversar com o Charles e introduzia essa questão no diálogo. Introduziu de uma forma orgânica, de uma forma natural, porque ela vinha no diálogo entre eles, que são um casal há muitos anos, que tem uma intimidade muito grande um com o outro. Então, a gente, de alguma forma, a gente provocava questões que a gente queria que eles falassem, mas eles falavam do jeito deles, da forma deles, né? Então, para uma pergunta, né, ou para uma provocação, que ele poderia responder em 20 segundos, João, conta para mim o dia que você descobriu o seu exame HIV positivo. Eu estava numa feira erótica e aí eu fui lá fazer o exame de brincadeira e descobri. Né? Ele poderia me responder isso em 20 segundos, mas não. Ele começava a conversar com o Charles sobre várias questões do passado, naquele dia que eles foram na feira, e aí, o dia da feira, esse assunto chegava. Uma pergunta que ele poderia me responder em 20 segundos, a gente demorava 5 minutos para chegar. Mas chegava nessa forma muito mais orgânica, chegava nessa forma muito mais natural, muito mais íntima, muito mais... essa conversa era muito mais interessante entre eles dois do que ele só me dizer, né? Do que ele só dizer para a Suzana. Esse nível de intimidade nos interessava. Por quê? Porque a gente estava falando de um assunto muito íntimo. A gente estava falando de um assunto que as pessoas não podiam ter pudores, não podiam ter moralidades para falar com a gente, né? A gente tinha que ter... Qual é a pessoa que você mais se abre? Meu marido, meu namorado, meu melhor amigo, meus amigos do grupo. A gente tá falando besteira, putaria. Beleza, é isso aí que a gente quer. Exatamente essa galera aí que a gente quer gravar, junto com você. No Torre das Donzelas tinha as duas coisas. Tinha algumas provocações e algumas entrevistas também. Eu lembro que a Muriel fez, e a Muriel foi assistente de direção também, e pesquisadora do Torre também, junto comigo. Ela fez uma pauta para Dilma gigantesca, devia, sei lá, 200 perguntas para Dilma Rousseff, né, nossa ex-presidente. Então, depende, assim. Na Torre, né, a gente tinha as duas coisas. A gente tinha essas provocações que eram Guida, que é uma das personagens, né, uma das donzelas da Torre. Fala do dia que você chegou aí na Torre, fala como foi. Aí a Guida chegava ali pelo aquele cenário, mostrava, nananã, falava, você lembra que eu fiquei aqui, nananã? Não pra gente,
mas falava entre elas, né? A gente provocava alguma questão, provocava alguma memória, dava alguma coisa para elas, algum objeto, por exemplo, e a partir dali elas dominavam a situação, dominavam as questões, dominavam a forma com que iam responder. Assim, foi uma conversa sobre documentário, mas foi uma conversa sobre tanta coisa que eu não tenho nem assim. Maravilhoso ouvir tudo que você teve para me dizer aqui e que, enfim, vai estar no perfil, as outras pessoas vão ver. Espero que elas escutem isso, porque foi uma aula e eu sinto que eu aprendi muito, assim. Obrigado, fico feliz. Comecei há pouco tempo, assim, há 2 anos, essa história de ser professora ainda. Estou entendendo, estou entendendo o que é isso. Mas acho importante também ter pessoas pretas professores, né? Pessoas pretas professoras de cinema. Eu não tive nenhum professor preto professor de cinema, né? Acho importante a gente ocupar esses espaços também, né? Eu quero falar sobre raça, racismo, populações minoritárias, mas eu quero também falar sobre dispositivo narrativo. Quero falar sobre narrativa, quero falar sobre drama, quero falar sobre coro grego, sabe? Eu quero falar sobre outras questões também. A gente cotejou essas questões, né? Questões micropolíticas, mas a gente falou também sobre estrutura de documentário, a gente falou sobre roteiro, e agradeço muito, assim, eu gosto muito quando as pessoas me chamam para falar disso.